Então, vamos lá. Só para lembrar o que nos inspirou, né? O olhar que nos inspirou aqui para essa sequência de oficinas foi esse frame aqui, que inclusive é um frame da Accenture, que mostra, né? Você pode ter um foco externo da digitalização. Então, a gente está falando de digitalizar canais, a experiência do cliente. Pode ter o foco interno, que é digitalizar processos, operação. E a mistura dos dois, a gente começa a falar de negócios digitais. E aí, o que nós estamos querendo dizer é que hoje nós vamos falar mais desse olhar aqui, que é o olhar de digitalizar o olhar externo da transformação digital, que tem impacto em canais, etc. Tá? Então, eu queria passar a bola agora, então, para o Jefferson, que vai tocar esse debate junto com os nossos convidados de hoje aqui, né? Que aí eu vou deixar, Jefferson, você aí livre para poder assumir o debate aí entre todos nós. Bom, muito bom dia, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que todos tenham passado uma boa noite, que a gente tenha uma boa manhã de trabalho. Hoje nós vamos conversar com uma rapaziada que tem trabalhado fortemente nessa área preconizada pelo Bruno. Nós temos aqui quatro colegas, e a gente vai ter a presença do Gabriel Leitão, que vem da Accenture Ventures. Ele tem uma experiência forte na área de pensamento digital e vai trazer para vocês justamente a visão por essa ótica. Daí a gente continua essa conversa com a Maria Luísa Oller. A Maria Luísa, ela tem uma experiência de cliente. Ela trabalha justamente na expectativa do cliente dentro desse contexto. A gente traz o Zé Luiz Gordon, que é o diretor da Embrapi, e vai conversar um pouco sobre as políticas públicas do governo para essa situação. E a gente termina falando com um habitat que é muito comum a todos vocês, que é o habitat de parques tecnológicos, de distritos de inovação, que é o Alessandro Risato, que vai falar um pouco, que ele é diretor do IPT Open Experience, que é uma iniciativa usando bem a lei do Marco Legal da Inovação, a Lei 13.243, junto com as regras de compliance balizadas pela Lei 13.303, como é que isso funciona, tem funcionado na prática nesse mundo digital, de transformação digital. Então, convidados, muito prazer, muito obrigado por estarem aqui. Gabriel, passando logo a bola para ti, meu irmão, como é que você tem visto justamente pelo lado da Accenture esse último ano, para não falar de transformação digital, esse último ano, o que impactou para todas as empresas no ponto de vista da Accenture? Eu acho que a gente pode dizer que esse último ano foi um ano bem desafiador para todo mundo, né? E foi um ano que a gente tem visto que foi um amplificador de de aspectos muito variados. Assim, foi um ano onde desigualdades se ampliaram, e aí a gente pode, inclusive, falar sobre desigualdades de conexão, né? Pessoas que eventualmente não tinham acesso a banda larga ou internet de qualidade ficaram excluídas de acesso, eventualmente, de produtos e serviços básicos. A gente fez um projeto recentemente com jovens do ensino médio de escolas públicas que não conseguiam, eventualmente, acompanhar as aulas em função de não terem acesso a dados de forma adequada, né? E a grande parte da população, acho que, se eu não me engano, eram aproximadamente 70% com acesso basicamente WhatsApp, assim, quando a gente fala ainda de letramento digital dentro do que a gente traz por população brasileira, ainda a gente está engatinhando ainda nesse sentido, né? Então foi um ano de bastante desafio, assim, mas o que a gente tem visto é que nas últimas décadas existe esse boom do digital, né? E aí, nesse contexto, as experiências digitais elas vão ganhando cada vez mais relevância. A gente estava dando uma olhada também no estudo da Ericsson, que fala que essa sociedade que a gente entende por sociedade conectada, ela vai começar a se estabelecer de fato, assim, absolutamente estabelecida em 2022, quando a previsão é que a gente tenha mais de 29 bilhões de dispositivos conectados em nível global, o que seria já 3 vezes mais a população humana, né?
Então, é claro que aí existe um aspecto de digitalização, um fenômeno de digitalização que vem acontecendo nas últimas décadas, e aí nesse cenário as experiências digitais elas vão ganhando cada vez mais relevância. E aí o que a gente tem visto também nesse contexto enfim, em parte também de acirramento das desigualdades. E aí quando a gente fala de digital, né, digital para quem? E aí existe um desafio gigantesco e que vem aí também com o 5G que está chegando em breve, de que maneira a gente olha e entende os nossos produtos, os nossos projetos de forma mais inclusiva para uma população que está entrando nesse universo agora. Então, eu digo, eventualmente, pessoas de baixa renda, pessoas com baixo letramento digital, de que maneira a gente cria experiências e soluções que são simples, fáceis de serem utilizadas, e também o público 60 a mais, né, pessoas que acompanharam isso tudo acontecendo e que a gente estava vendo, se eu não me engano, de 2016 até 2020, o número de pessoas usando dispositivos e interagindo digitalmente mais do que dobrou, se não me engano, foi de 30% para 64%. Então, vem aí a pandemia, nesse contexto, ela fez com que esse processo se acelerasse, o digital ganhou importância, então a importância também da criação de experiências digitais relevantes vem nessa toada. E aí eu acho que vale a pena também falar que a gente fala de experiências digitais, a gente vê esse processo de digitalização de tudo, né? Em um determinado momento a gente teve os portais lá, todo mundo queria um site, as pessoas, todo mundo precisava de um site, todo mundo precisava de um portal. E o que a gente começou a ver é que depois essa necessidade passou para os apps, né? Todo mundo agora precisa de um aplicativo. Então, eu comentei com o Bruno isso num papo que a gente teve antes todo ano a Fjord, eu trabalho na Accenture Technology hoje, estou dentro de Ventures, eu comecei trabalhando na Fjord, e todo ano a Fjord lança um estudo de tendências de consumo, tendências para negócios, que é super relevante, Fjord Trends, e aí eu recomendo que vocês acessem. E há 3 anos atrás, mais ou menos, uma tendência era essa, digitalização de tudo, né? Tá todo mundo entrando dentro desse universo digital, todo mundo criando portais, aplicativos, essas experiências elas estão se proliferando. Só que como toda corda que você puxa para um lado, eventualmente existe um momento que novas necessidades e expectativas surgem e essa corda ela puxa para o outro. Então, a tendência do ano seguinte foi o físico contra-ataca, né? A necessidade, as pessoas num processo de digitalização de tudo, como é importante também a gente pensar a interação física. Nós somos humanos, a gente tem necessidade de interagir com pessoas, seja digitalmente, mas a gente tem milênios aí de milhões de anos interagindo diretamente com grupos de pessoas. Não dá para do dia para a noite a gente digitalizar tudo. Então teve um contra-ataque do físico, e hoje o que a gente discute e traz como aspectos que são super relevantes é a importância da gente integrar melhor os dois mundos, né? Então, de que maneira a gente cria experiências digitais inclusivas e simples e encantadoras, mas de que maneira a gente consegue integrar essa construção digital num ambiente físico também. E de que maneira a gente cria experiências que se tornam phygital, né? O conceito do phygital, super interessantes e relevantes. E aí tem vários exemplos, aí tem flagship da Nike, tem a Vans, você consegue produzir o seu tênis, você consegue customizar ele na hora. Então tem uma série de aspectos interessantes de se pensar também. Então, a gente está falando de experiência digital, mas a experiência digital ela pode passar por artefatos físicos, né? E eu acho que a minha provocação, e aí vou dividir aqui a palavra, eu acho legal depois que a gente, de fato, entre num lugar de discussão, é de
de fato, a gente está falando de experiência digital para quem, né? De tentar ser o mais inclusivo, de olhar para estruturas simples, para trazer as pessoas para perto e criar assim, experiências impactantes e relevantes. Eu não sei quanto tempo eu tenho ainda, mas... Não, assim, é um bate-papo, Gabriel. Assim, ó, eu acho muito importante que você pontuou já um bom gatilho. Você coloca a questão da desigualdade, que isso é um assunto para ser trabalhado, amplifica essa desigualdade, inclusive com 5G, e também abre a perspectiva que muda a tendência de consumo, que você pode, pelo menos foi isso que eu entendi, que você tem que olhar para o mundo atual, digital, mas tem um mundo novo que está surgindo em função dessas facilidades tecnológicas cada vez mais acessíveis. E cria justamente a ideia de você mesclar, que você chama de digital, né? Mesclar, integrar esses dois mundos específicos. Por um outro lado da corda, a gente tem aqui a Maria Luísa Oller, da Bosch, né? Malu, né? O Bruno te chama de Malu. Malu, posso chamar de Malu também? Com certeza. Tá bom, obrigado. Malu, olha só, né? Esse artefato que o Gabriel coloca para a gente é muito interessante. Você deve estar vivendo isso na prática. Por exemplo, eu fico imaginando Bosch 5G, tem os produtos que ela fazia para buscar com seus clientes tradicionais, mas vocês também devem estar percebendo novos clientes que nunca acessaram vocês, né? Como é que está sendo isso de entender esse lado do cliente como um todo? Legal. Bom, eu vou dar duas perspectivas, né? Uma falando um pouco mais sobre a Bosch no âmbito de estratégia global, né? De inovação, que vai muito alinhado aí com IoT, com esses novos desenvolvimentos mais tecnológicos, mais visando também modelos de serviço e não só baseados em produtos, como era o nosso DNA, sempre foi, né? E então a gente realmente, o Brasil é um dos grandes cases que a gente tem um laboratório de provas de conceito no Brasil, chama Proof of Concept, né, a Factory, o nosso antigo InnoHub, que trabalha com prototipações para diversas unidades de negócio, atendendo tanto automotivo quanto a minha própria unidade de negócio, que é de ferramentas elétricas. E aí eu queria aprofundar com vocês nesse âmbito, né? Como um mercado como o de ferramentas elétricas, como a indústria que vivencia esse mercado está tendo que se transformar nessa nova perspectiva. Então, é uma coisa que não se conecta tanto, né? Vamos colocar com as novas tecnologias, com o 5G e tudo mais, mas a gente está vivendo um outro lado bem importante dessa transformação digital, que passa desde a gente saber como atender os nossos clientes, que estão cada vez mais conectados, cada vez mais exigindo novos modelos de negócio, que cada vez querem mais velocidade de dados da nossa parte, até conseguir entender realmente os nossos usuários finais, né? Por ser B2B, a nossa ponte, nossa captação de dados, por exemplo, com os usuários finais, ela é bem menos facilitada do que se a gente tivesse um relacionamento direto. Então, eu queria abordar esses pontos com vocês, pode ser? Legal. Então, começando aí nessa jornada desde o início de 2020, todo esse movimento histórico que a gente está tendo com a pandemia, com a aceleração dos negócios, das tecnologias, a gente, assim como diversas outras indústrias, acho que todas, né, posso dizer dessa maneira, a gente sofreu desde coisas muito práticas, né, como, por exemplo, a falta de insumos, o balanceamento de produção, se segura, se libera, a incerteza do quanto vai vender, né, as nossas projeções, a gente errou, assim, absurdamente, o nosso mercado disparou, né, falando de ferramentas elétricas, e a gente não esperava por esse aumento tão drástico, e toda essa aceleração também causou um movimento interno de insegurança nas pessoas.
Então, a gente teve que trabalhar desde a logística até a parte de segurança psicológica dos colaboradores. E junto a isso, a gente tinha um planejamento estratégico estruturado até 2023 que não abordava os aspectos de digitalização. Então, a gente teve que refazer tanto a nossa parte de visão, estratégia, de quebras de silos de uma maneira muito rápida, para conectar todo mundo numa estratégia digital. E a gente conseguiu fazer isso de uma maneira robusta, engajando todos os agentes internos nessa transformação. E para fazer isso, o que a gente trabalhou bastante foi trazer necessidades dos clientes. Então, entender esse ecossistema externo, o que está acontecendo, o que aconteceu no mercado, quais as necessidades desses clientes, que cada vez mais, né, as revendas se tornando cada vez mais híbridas, e também os players por online, né? Então, marketplaces chegando com cada vez mais força, a ascensão da Amazon no mercado brasileiro e na América Latina também, né? Então, diversas necessidades diferentes, tanto do termo de vista de comunicação, do termo de vista de comercialização. O que a gente fez nesse processo de entendimento foi realizar focus groups junto com os clientes que estavam migrando essa estratégia para serem mais híbridos, visitas aos marketplaces, a gente fez benchmarkings, Philips, Electrolux, Tramontina, enfim, outras empresas que já navegam um pouco mais nesse ambiente online, e também a gente entendeu, assim, o que é o básico, sabe, que a gente não tá conseguindo entregar. E aí a gente está falando desde banco de dados, de produtos, de informações para o cliente, para os usuários finais conseguirem comprar os produtos sem terem dúvidas na sua decisão de compra, até a parte da gente potencializar as nossas campanhas, né? Como que a gente tem uma equipe de marketing que não consegue avaliar todas as métricas de campanhas online? E aí, olhando para isso, uma das nossas ações foi tanto começar um projeto de comercialização online para focar nas necessidades dos clientes, e também começar uma parte de capacitação das nossas equipes internas. A gente desenvolveu um programa que foi chamado de Digitalmente, com os próprios colaboradores, aqueles que têm, né, mais expertise em digital, criando conteúdos realmente linkados ao negócio. Então, se a gente está falando sobre campanhas, vamos analisar cases reais, vamos trazer conhecimento técnico para cases reais de como a gente soluciona os problemas dos clientes. E a partir disso, mais de 400 pessoas, enfim, foram treinadas para conhecimentos, principalmente das equipes de marketing e vendas, né, para conhecimentos em marketing digital. E aliado a isso, a gente buscou outros players, né, no mercado que pudessem trazer mais conhecimento ainda para a nossa equipe. Então, a gente fez também um curso em company com a ComSchool, para que todo mundo ficasse no mesmo nível e a gente conseguisse atender essas necessidades dos clientes. Aliado a isso, né, a gente não pode trabalhar somente o nosso conhecimento das pessoas que já estão, mas também trabalhar isso na nossa contratação. Então, o processo de contratação, hoje, ele tem que levar em consideração as necessidades de digital que a gente tem que trazer para dentro da companhia. A gente estabeleceu novas funções, desenhou blueprints diferentes dentro da organização, tudo isso para ajustar o interno, para conseguir atender o externo com mais velocidade. Um dos outros pontos que eu trago para vocês é esse entendimento do consumidor. Então, hoje a gente está muito focado em saber realmente quem são essas pessoas e como essas pessoas navegam na sua jornada, e aí jornada, não estou falando só da jornada de compra, mas desde a necessidade até o pós-venda, né, até o serviço, como essas pessoas estão navegando e quais são os principais touch points que elas têm no ambiente omnichannel, né? Então, a gente está falando tanto de off quanto de on. Como esses dois ambientes se relacionam em cada um desses steps da jornada, e como a gente está atendendo esse cliente em cada um, esse usuário, né, esse consumidor final, em cada um desses steps. Então, é uma das reflexões que a gente está fazendo junto a institutos de pesquisa, consultorias e tudo mais, para solucionar e trazer esse tema mais para dentro. Acho que nesse âmbito, uma das coisas que acontece também a Bosch em si tem um driver muito forte para UX, né? Então, esse entendimento do consumidor, desenvolvimento baseado nas dores, nas necessidades, mas agora, principalmente as unidades
de negócio, né, tem que voltar também mais atenção para user interface. Então, será que meu site está atendendo? A gente que tem tantas dificuldades, né, com coisas que vêm, que são derivadas globais, né, para a nossa região, será que essa comunicação que vem global, ela está atendendo às necessidades do nosso usuário quando ele vai fazer uma pesquisa no nosso site, por exemplo? Então, são diversas, e aí já entrando nos temas de comunicação, né? São diversos touchpoints que a gente teve que abordar dentro dessa estratégia digital. E aí, um dos movimentos, falando de novo do interno para atender o externo, foi a quebra de silos. Né, a gente desenhou uma estratégia e para que ela funcionasse, todo mundo teria que trabalhar em cada uma dessas vertentes do digital. A gente está falando de capacitação, a gente está falando de comercialização, estamos falando de comunicação, de experiência de marca, só que qual que é o papel do departamento de qualidade na experiência de marca? Não é só do departamento de marketing. E aí, um dos movimentos que a gente fez foi realmente essa integração das áreas em cada um dos pilares estratégicos também. E acho que eu passei por diversos pontos diferentes, a gente pode aprofundar na discussão, mas foi Bacana. muito mais voltado para o básico bem feito, né, do negócio. Malu, o Gabriel traz o digital para quê e para quem, né? E você começa a trabalhar o produto e vem de um produto muito tradicional, acho que é um dos produtos, eu sou engenheiro mecânico, então Extremamente tradicional, sim. Furadeira para o engenheiro mecânico é algo mais tradicional do que, sei lá, um copo d'água, né? Então, vive, uma das primeiras coisas que ele pega para mexer. Portanto, é bem tradicional, né? E você quer traduzir isso para um ambiente, para esse ambiente novo, né? E percebe que você internamente tem que gerenciar capital humano, tanto na questão técnica, obviamente, mas também nessa questão cognitiva, que você tem que aumentar essa inter-relação entre vários perfis distintos, perfil desafiador, perfil de excelência, perfil auditor, perfil de relações, né? E você tem que trabalhar esse capital humano em quantidade e qualidade sistemática, né? Não tem condições de fugir desse habitat. Tem que trabalhar numa outra reestruturação interna de capital organizacional, e aí penso eu que você deve ter um desafio bem grande nesse mundo de transformação, que você engloba não só mais a parte interna, mas todo o input que vem da parte externa. Então, você tem que ter uma gestão de conhecimento diferenciada. Eu penso que vocês devem estar... Bosch é uma rainha da gestão do conhecimento, né? E daí você entra com uns aspectos que são interessantes, né? Que é o capital relacional. Você fala, eu tenho que comunicar bem, tenho que passar bem a informação, muito bem a informação, mas eu tenho que também fazer com que essa informação seja interessante, ela desperte uma aproximação do meu cliente, né? Além de ser interessante a informação, então você quer que a interface com o usuário seja boa. Você quer a interface com o usuário boa porque você quer que ele tenha ação contigo e te ajude constantemente, com todas as ferramentas possíveis, a desenvolver novos produtos. Mas eu fiquei numa dúvida, que é a questão de como é que você, voltando para a primeira coisa, que é a furadeira, como é que você influencia a população, no final das contas, com isso tudo? Como é que você influencia que haja mais uso disso? Eu ia inverter, eu ia trazer o Gordon para falar, porque eu acho que o Gordon vai dar um bom aspecto depois de políticas públicas, mas é engraçado, Malu, que é muito parecido com os desafios que eu acho que o Alessandro tem, né, na sua devida proporção, que é como é que ele faz como é que tudo esse, que a gente está falando de gente, né, no final das contas, em quantidade e qualidade sistemática, com organização e com capital relacional forte. Pelo menos foi isso que eu tentei entender do que tu passou, Malu, né? Alessandro, tem similaridades com o teu mundo, isso aí? Já que você está agora recebendo as empresas tipo Bosch da vida, para que elas se encontrem
a Bosch se encontre com a Siemens, que se encontre com a Fiat, que se encontre com a Natura e comecem a desenvolver coisas. Com certeza, Jefferson. Que já queria aqui, de cara, já deixar meu agradecimento aqui para participar desse bate-papo. Fantástico aqui a introdução do Gabriel e da Malu. E assim, é o desafio, né? Eu vejo assim que nessa nova dinâmica que a gente tem vivido, né? E aqui no IPT Open a gente tem tido muito contato com isso, né? Algumas forças por trás, né, dessa gestão da inovação, do conhecimento, né, Jefferson, como você comentou, né, que assim, primeiro, né, a gente viu assim uma transformação desse mundo, né, virtual, do mundo material para o mundo virtual. Então ali o mercado está captando essa mudança, né, e a criação de valor para quem está lá no mercado, ela vai nesse sentido, né? Então agora é muito mais virtual do que material. Né? Eu acho que num segundo momento, né, e num segundo plano, eu talvez até dizendo, né, ele passa de uma esfera nacional para ser muito mais global, né? A gente tem visto até na área de recursos humanos pessoas sendo contratadas numa empresa aqui, Brasil, mas o cara fisicamente está lá na China ou nos Estados Unidos, né? Então, tanto esse caráter nacional, agora a gente tem muito mais presente essa visão global da coisa, né? De sempre abarcar essas conexões globais. E eu acho que o terceiro plano, né, que a gente vê, assim, que é uma força que também tem impactado essa gestão do conhecimento e a gestão da inovação, dada essa nova dinâmica, é essa mudança que a gente viu, que o valor ele passou de ser não tanto mais fundamentado no produto, no processo ou no serviço, mas muito mais no modelo de negócios. Né? Então, esse mundo digital está trazendo essa outra lógica e aqui a transformação que a gente depois tem que olhar para os nossos processos de inovação e fazer essa reflexão. Eu acho que ele passa por esses três planos, né, nos quais a gente precisa ter o olhar e a atenção devida, né, a atenção estratégica para isso. Né? O IPT Open tem passado muito por isso, em conexões aqui com as empresas que já estão aqui conosco, né? Que elas trazem essas demandas para a gente e muito falta de ter essa percepção da conexão. Então, a gente vai e faz essa ponte com o parceiro de um ICT, com o parceiro do fomento, com o parceiro menor, né, no ecossistema. Todo mundo sabe que no ecossistema, né, quem estudou um pouquinho lá de biologia lá atrás sabe que tem presas e predadores. Então, para que esse ecossistema por si só ele se retroalimente, tem que ter a questão do ciclo de vida envolvido aí, né? Então, toda essa nova dinâmica, eu acho que tem um impacto direto nesse relacionamento e traz essa visão mais compartilhada da gestão da inovação e do processo que a gente tem que implementar para que consiga efetivamente concretizar a inovação em rede e a inovação de valor para as empresas. Essa é um pouco a provocação que eu queria, e já devolvendo a bola para o pessoal, sem ficar me estendendo demais aqui. Tá. A minha dúvida é como você faz isso usando a transformação digital, porque a gente está falando de toda a questão de relações entre as empresas, mas quais são as ferramentas? Tem um trabalho muito bacana que o Fórum Econômico começou a fazer dentro dessa linha, envolvendo várias instituições. O IPT é o host dessa instituição, né? E eles estão criando uma plataforma bem interessante. E daí, Gabriel, na lógica daquilo que você estava falando, né? Aquele boom de apps, aquele boom agora tem o boom da plataforma, né? Todo mundo quer ter a sua plataforma e daí tenta digitalizar tudo, mas às vezes não é tão interessante. Mas, particularmente, vale a pena dar uma olhada nesse processo que está sendo desenvolvido. Eu quero só botar agora um gancho, Gabriel, antes de passar a palavra para ti, quero só passar um gancho para o Zé Luiz Gordon. Gordon, assim, ó, de uma maneira muito direta, né?
a Malu, na hora que ela abriu a palavra dela, logo no comecinho do bate-papo dela, ela falou assim, ó, para a Bosch, o Brasil é um case. Para a Bosch, o Brasil é um case. Aí o Gabriel fala na prosa dele que, nossa, aqui a gente tem um mundo de desigualdades. É tudo muito difícil, muita variedade. Inclusive, a gente nem está acertado na questão do 5G. A gente está vivendo num mundo de facilidade de utilização de algoritmos para machine learning da vida. Nunca teve tão fácil acessar algoritmo para machine learning. Você não precisa mais ser cientista de dados para muita coisa. Você pode ser tecnologista de dados. Você tem uma facilidade de hardware para você incorporar em vários requisitos existentes para que a gente possa desenvolver alguma coisa decente. E a gente tem Embrapi. A gente tem Embrapi que tem feito um monte de trabalho de junção de trabalhos de empresas para trabalhar nessa questão de transformação digital. Como é que você vê o público como apoiador e não como simplesmente financiador, né? É investidor, né, Gordon? Como é que você vê o público nesse processo? É isso que a Embrapi tem feito. Bom, Jefferson, boa pergunta, boa provocação inicial aí. Queria começar cumprimentando aí o Gabriel, a Maria Luísa, o Alessandro, que precederam aí, me facilitaram a vida na hora de falar. Mas eu acho que a gente tem que discutir, antes de falar de Embrapi especificamente, e às vezes, Jefferson, eu fico com a sensação aqui nesse bate-papo que parece que a transformação digital chegou agora, né? Mas, na verdade, isso é um processo, né, que já vinha há muito tempo acontecendo, e talvez o que a gente tenha faltado aqui para o setor produtivo brasileiro é se preparar. Eu fui aqui para vir para esse bate-papo, eu fui rever no programa dos Estados Unidos, do NIST, que chama Manufacturing Station Partnership. Esse programa ele começa em 1988 e a principal função dele era transformar as pequenas e médias empresas americanas para o mundo da transformação digital. Lá de 88 ele já começa a trabalhar com as empresas americanas para levarem elas para esse novo mundo. Então, eu acho que o grande desafio que se coloca aqui do ponto de vista das empresas brasileiras, do ponto de vista da política pública brasileira, é como é que a gente faz esse leapfrogging aí, como é que a gente dá esse salto, dado esse nível que a diferença que existe, né, entre as empresas brasileiras. Quando a gente escuta a Bosch falando, e a Bosch fala, no caso do Embrapi, a gente apoia vários projetos da Bosch, né, e a Bosch falando que tem o Brasil como um case, né, a gente sabe da importância, por exemplo, do setor agro para a Bosch, né, e o desenvolvimento da transformação digital no agro é gigante, e a Bosch tem liderado nisso, tem feito muitas pesquisas nessa área, muita inovação nessa área. É uma discussão, mas a gente tem ali uma parte mais baixa do setor produtivo, digamos assim, a parte mais geral, né, que não é a Bosch que está no topo da cadeia, que precisa entrar nesse mundo da transformação digital. E quando você vê, desde 88, os Estados Unidos fazendo isso, e a gente aqui agora está precisando dar esse salto. E aí veio o que o Gabriel colocou, chegou o 5G no meio desse caminhão todo, né, dessa necessidade que a gente precisa. Então, eu, querendo discutir aqui rapidamente, não sendo muito prolixo, não demorando muito, eu acho que tem 3 níveis que a gente tem que pensar em como ajudar as empresas. Depois eu vou falar rapidamente sobre o Embrapi nesse meio. Um a gente tem que massificar a questão da transformação digital nas empresas, de forma geral, como fez o MAP lá nos Estados Unidos, e o programa que a gente teve mais próximo disso aqui no Brasil foi o Brasil Mais Produtivo, que virou Brasil Mais, ou seja, levar o básico do básico, né, Jefferson? Você conhece bem isso, e as empresas não têm o básico do básico, que é um link, que é a capacidade de coletar os dados e entender os dados da produção para fazer uma transformação dentro da empresa, né? Então, eu acho que assim, esse é o nível 1, digamos assim, a gente precisa pensar nisso urgente. E as empresas precisam entrar, porque eu vi ali a Maria Luísa discutindo uma série de coisas no âmbito da Bosch, falei, quantas empresas têm essa capacidade que a Bosch tem de discutir aquilo, né? Então, a transformação digital precisa chegar urgente. Um segundo nível é atender as demandas das empresas mesmas que tem. Então, variadas empresas, aí no caso da Embrapi, né? Hoje, 40% do apoio que a gente faz está ligado a esse mundo da internet das coisas, manufatura 4.0, inteligência artificial, né? Hoje, a inteligência artificial chegou muito forte aí também, vindo com a 5G, vai ajudar todo o processo de inteligência artificial. Então, nós temos atendido muitas empresas nesse caminho, e aí você tem as grandes empresas,
e você tem o mundo das startups também chegando nesse mundo da transformação digital. Mais ainda, o que a gente ainda vê, por exemplo, nas startups no Brasil, Jefferson, são as startups muito ali no app, no marketplace, setor financeiro. Você não vê elas entrando ali no deep tech, né, onde é profundo mesmo, onde você vai ter realmente desenvolver tecnologias realmente profundas. No IA, que não é, na inteligência artificial, que não é só na borda, né, mas na transformação digital realmente mais complexa, né? Então, como é que a gente leva para esse lado, né? A Embrapi, como você colocou, tem feito muita coisa nesse sentido. Nós criamos para a inteligência artificial a rede, junto com a MCTI, né? A rede MCTI Embrapi de inteligência artificial, que é a maior rede de inteligência artificial da América Latina, que tem 70 milhões de reais para apoiar projetos envolvendo inteligência artificial, com diferentes modelos, né? Podendo chegar até 50% de apoio não reembolsável, em alguns casos, dos projetos, com centros de pesquisa de alto nível, com apoio para botar startup do ciclo do P&D até o mercado. Então, a gente está tentando entrar fortemente nesse mundo da inteligência artificial, que é um passo. Além disso, eu vou dar um spoiler aqui, Jefferson, nós devemos lançar aí ainda no mês de março, provavelmente, a rede MCTI para pedir transformação digital, exatamente sentindo a necessidade de entrar mais forte nisso, conectar os centros de pesquisas com as empresas, para poder ajudar nesse mundo tão necessário. E o terceiro nível mais alto, que é o nível dos grandes desafios nacionais, que entra, por exemplo, 5G. Né? Como que a gente coloca o Brasil no desafio tecnológico do 5G? Né? Se você for ver as últimas notícias do mundo inteiro, o mundo está brigando por causa de 5G. A Suécia fechou as portas para quem não fosse Ericsson, os Estados Unidos brigando lá se vai ter ou se não vai ter Huawei, e assim vai por diante, né? A Inglaterra travando, a Huawei, e assim vai por diante. Então, tem um mundo aí que está brigando e que pode ser um mundo, como colocou o Gabriel, excludente. Então, o 5G vai ser ou não excludente. Isso vai depender do nível de política pública que vai ser feito e como ele vai colocar a 5G para o país e como vai disseminar isso no resto do setor produtivo. Não é que as empresas vão entrar no 5G. A gente precisa fazer esse leapfrog para o 5G, a gente precisa dar esse salto para o 5G, rapidamente incorporando a transformação digital. Eu costumo dizer o seguinte, Jefferson, não existe escolha de entrar no mundo de transformação digital de 5G. As empresas ficarem para fora, não é que elas vão ficar para fora desse mercado, elas vão ficar para fora, elas vão morrer, né? Então, é muito importante que sejam pensadas ações nesse nível, né? O Brasil Mais Produtivo foi uma ação para tentar disseminar, que deveria ser expandido, né? Eu acho que tem sido feito um trabalho aí pelo pessoal da Secretaria de Inovação do Ministério da Economia para tentar expandir. A Embrapi tem atendido as demandas das empresas e a gente precisa desses grandes desafios para colocar o mundo na rota do 5G e evitar, pensando inclusive em coisas como diminuir a desigualdade existente na entrada em transformação digital. Então, eu acho, Jefferson, que essas são coisas importantes que a gente tem que pensar do ponto de vista de uma política pública de como botar o Brasil na rota do 5G. Eu acho que são ações fundamentais. Nós temos alguns setores estratégicos, né, para o 5G. Então, nós podemos pensar em agro, no setor de mineração. Assim, por exemplo, são dois setores que a Bosch tem grande interesse, tem inovado muito ali, né? Você tem o setor de saúde, que a gente aprendeu, a gente aprendeu a capacidade da indústria brasileira de conseguir responder às necessidades do setor de saúde, né? A gente viu como elas responderam, e é um mundo onde a gente não pode deixar as pessoas excluídas, né? A gente tem que introduzir na área de saúde. E você tem um mundo novo que pode parecer desconectado do mundo de transformação digital, mas está extremamente conectado, que é o mundo de sustentabilidade. Hoje você pode ter tecnologias e a sustentabilidade pode ser fundamental, a transformação digital é fundamental para a sustentabilidade, né? Então, você tem aí áreas onde o Brasil pode ser muito forte, pode entrar de forma muito forte na transformação digital usando o 5G, e é só que a gente faz as políticas públicas para isso. Então, esse é um desafio aí, a gente viu desde a visão do Gabriel, desculpa fazer um sumário aí, mas que eu achei muito interessante, como você falou, né? Da visão do Gabriel, a questão de que a gente tem que disseminar isso, a questão da desigualdade, a visão de uma grande empresa e a visão de vocês aí no IPTU, que estão fazendo um trabalho fantástico. Então, nós temos que tentar conectar tudo isso de forma a gerar realmente algo mais... colocar o Brasil para fazer esse leapfrog e chegar na área de transformação digital, senão a situação será pior, Jefferson. Vamos ser positivo. Vamos ser positivo. A situação vai ser melhor, né? Vamos pegar
futuro chegou de Domênico De Masi, e vamos tentar acreditar que tudo vem melhorando ano após ano, né? A gente tem uma visão muito centrada, né? Pega o mundo com 100 anos para trás, vê como a vida melhorou. Pega o mundo 300 anos para trás e vê ainda mais como melhorou. Tudo bem que a gente está usando luva e álcool, máscara e álcool como se usava na gripe espanhola, mas isso é outra história. Mas assim, ó, o que eu gostei dessa tua fala, Gordon, como sempre, muito brilhante falando, né? É que você coloca e divide em 3 grupos de massificação de TD, atendimento de tecnologias exponenciais em grandes empresas, a massificação de TD em pequenas e médias empresas, e aí você tem o Brasil Mais Produtivo, colocado como um exemplo, e também a questão das startups indo para a Deep Tech, ou seja, a gente tem aqui nesse habitat das pessoas que estão assistindo a gente, que são pessoas que foram credenciadas, passaram por uma rigorosa seleção e foram selecionadas para trabalhar sobre alguns assuntos, justamente com a sua linha de gestão da inovação. Quando eu olho o currículo dessas pessoas, quando a gente estava montando os grupos, aqui o Bruno está passando, tem 123 participantes nessa reunião, mas à tarde a gente tem um grupo de 43 pessoas, 42 pessoas, e o currículo dessas pessoas, eles estão exatamente, quando você pega assim, estão exatamente nessas experiências. Tem gente especialista em colocar projetos de muita especialização em Lean, organização, em pequenas empresas. Tem gente com trabalhos específicos em grandes corporações para aplicação dessas tecnologias exponenciais. E tem, obviamente, todos eles como trabalho com gestão da inovação, né, em todos os parques tecnológicos, desde lá de São Leopoldo, lá do Unicinos, né, PUC do Rio Grande do Sul, até o que a gente encontra em vários lugares distintos que o IEL vem desenvolvendo pelo Brasil afora, por exemplo, né? A CAT, CPQD, cara, assim, tem um monte de gente em tudo quanto é lugar, bacana pra caramba. Esse pessoal está acostumado a trabalhar com aceleração e com organização de startups. E agora, nesse momento, com a Lei 13.243, que permite que os laboratórios, esses laboratórios que você credencia via Embrapi, possam ser utilizados para desenvolvimento de produtos de empresas. Então, tu imaginas a ACAT poder desenvolver todos os seus projetos, desenvolver mesmo, utilizar os laboratórios da Federal de Santa Catarina, por exemplo. Então, tem as parcerias, agora podem usar, para que você possa concentrar nessa linha de agro, mineração, saúde, sustentabilidade, e isso não é da boca para fora, viu, Gordon? Você sabe que durante a Covid, aqui no estado de São Paulo, eu fechei com um colega lá da Unicamp, e lá com o ITA, a gente fechou um projeto, está fechando um projeto com o pessoal lá da Inglaterra, que eles estão entrando com 3 milhões de libras. 3 milhões de libras para fazer estudos de conversão de empresas do setor aeronáutico para o setor de saúde. Que engraçado que o inglês está vendo isso. O inglês percebeu que tem potencial essas coisas. E a gente está tentando entrar com FAPESP para a FAPESP poder ajudar nessa linha de processo. Mas o mundo está muito claro. O mundo está muito claro. Olha a guinada de percurso que a Bosch tomou. Hoje ela é uma das principais empresas do mundo que trabalham com tecnologia do agronegócio. Você nunca ia dizer uma coisa dessa há 20 anos. Então, para recomeçar, como eu acho que o Gabriel escutou pacientemente todo mundo aqui e deve estar com um monte de coisa para falar em complemento, Gabriel, dessa rodada, qual é o teu ponto de vista? Para a gente está entrando nos últimos 30 minutos de conversa. Tá? Como é que é o teu ponto de vista a respeito disso? Nossa, vou tentar ser sucinto, então, mas não, pode, eu acho que tem tempo. A gente podia ficar aqui, pelo que eu percebi, a gente podia ficar o dia inteiro aqui conversando, né? Eu fui tomando algumas notas em relação ao que o Gordon, o Malu, a Alessandra trouxeram.
Eu super concordo com o ponto do Gordon. Assim, acho que tem uma questão de existe uma demanda, uma necessidade de interesse público no sentido de instalação dessas e de incentivo a novas tecnologias. A gente falou do 5G lá atrás, mas a gente pode ampliar a discussão para enfim, educação, inclusive educação em tecnologia, né? Formar pessoas em tecnologia. Mas eu sou um otimista, assim, eu trouxe esse ponto inicial da pandemia, que é um acelerador das diferenças e das desigualdades, mas eu sou super otimista. Eu estava vendo super recentemente também um estudo sobre, antes disso, eu falei do interesse público, mas as pessoas elas encontram uma forma de hackear as dificuldades, né, e encontrar soluções incríveis para os seus problemas. Uma coisa que a gente viu recentemente nesse projeto com jovens, enfim, da periferia de São Paulo, foi que no momento onde muitos deles estavam com acesso precário à internet, sem conseguir eventualmente acessar os conteúdos da escola, algumas casas que tinham lá conexão, elas viravam hubs de conectividade para uma parte ali da rua, sabe? Então as pessoas vão encontrando as suas formas de minimizar e de mitigar os problemas que surgem no dia a dia. E eu estava lendo um artigo recentemente da WGSN que falava que o mundo, assim, o mundo tem muitos desafios, mas se a gente olha, por exemplo, a população que vive em extrema pobreza em 1990, era de aproximadamente 2 bilhões, hoje é de mais ou menos 700 milhões, em 2015 era 700 milhões. Existem aspectos também ampliados, a gente falou da amplificação de problemas em função da pandemia, mas a tecnologia vem também e surge eventualmente como formas de resolução de problemas complexos, né? De resolução de problemas humanos. E aí eu acho que falar um pouco sobre pontos que chamaram a atenção no discurso de cada um, e também trazendo um pouco para o meu contexto, acho que o início da minha fala foi mais teórico, falando um pouco sobre digital, falando um pouco sobre pandemia, mas hoje eu estou dentro da Accenture Ventures, né? Eu estou dentro do setor de tecnologia da Accenture, e eu estou olhando para novos negócios. Então, eu sou o líder de experiência para novos negócios, mas aí a gente tem lá duas diferentes frentes, uma olhando para Open Innovation e relação com startups e parcerias, etc., e uma mais interna que olha para a lógica de Corporate Venture Building, né? E aí, quando o Alessandro falou, acho que teve um ponto que me chamou a atenção, que é o de... deixa eu ver aqui nas minhas notas. Mas tem existe uma demanda das empresas inovarem, das empresas encontrarem soluções para os seus problemas, que a gente está chamando lá de Wise Pivot, né? De olhar para fora e trazer inovação para dentro, e de dentro também você levar a inovação para a rua, que é um ponto super interessante. E aí a gente vê que quando a gente fala de plataforma e desse boom das plataformas, hoje o que a gente está olhando e os novos negócios que a gente está tentando criar são negócios de plataforma, né? São negócios que basicamente vão conectar ali produtores de algum bem, de algum serviço, de algum produto, ou pessoas que dispõem de algum tipo de recurso com uma demanda. A gente une uma oferta com uma demanda por meio de uma plataforma. E a gente vê, como ele falou, do modelo de negócio como um aspecto inovador, e faz todo sentido, assim. A gente vê esses negócios de plataforma ganhando uma relevância na vida e no dia a dia das pessoas absurda. Então esse foi um ponto que me chamou a atenção da fala dele, e aí eu acho que um contraponto existe de fato uma questão de aspectos muito mais globais, e eu concordo, mas eu tenho visto também um movimento muito sentido comunitário, e sentido comunitário a gente pode entender eventualmente inclusive aspectos que não estão relacionados a fronteiras físicas, assim. Então, comunidades de gamers que se unem
que fazem as suas trocas e que têm eventualmente desenvolvem a sua própria cultura, né? Grupos que se unem hoje muito mais por afinidades mútuas do que eventualmente por fazerem parte de uma mesma cidade ou eventualmente de um mesmo país. Também eu acho que tem um ponto da Malu que foi super interessante nesse sentido e eu queria inclusive entender como foi esse aumento na demanda de produtos da Bosch, numa lógica que já vem antiga, essa discussão também da mudança da lógica do consumo para a lógica do uso, né? As pessoas eventualmente comprando menos, e usando mais. Então, o serviço surge muito aí. De que maneira eu conecto pessoas que têm uma determinada necessidade com pessoas que podem suprir essa necessidade. Talvez o que aconteceu na Bosch talvez seja mais voltado para a indústria e para demandas maiores do que eventuais trocas peer-to-peer. Mas esse foi um ponto que me deixou super curioso, assim. E eu acho que, enfim, como wrap-up aqui da minha fala, mais de trazer essa mensagem que talvez tenha sido meio pessimista quando a gente fala de pandemia, mas quando a gente fala das possibilidades que a gente tem, dado os avanços tecnológicos, e avanços tecnológicos em vários aspectos, né? Se a gente for parar para pensar, a gente chegou numa vacina em 10 meses, que é uma velocidade absolutamente sem precedentes na história. Então, existem aspectos da tecnologia que são muito favoráveis, assim, que ajudam a transformar esse mundo eventualmente num lugar mais interessante, mais conectado e mais colaborativo, num cenário onde a gente entende que risco é compartilhado, né? Uma epidemia que aconteceu num lugar, ela não fica restrita àquele lugar, ela se espalha. Um vazamento químico não fica restrito àquela cidade, ela vai para outros lugares. Então, nessa lógica de um mundo onde os riscos são compartilhados, a gente consegue, também por meio dessas novas tecnologias e dessas novas interações, já não tão novas assim, mas por meio dessas possibilidades de interação, também se sensibilizar com o problema de quem está lá do outro lado do mundo. A gente consegue, eventualmente, atuar, inclusive, em problemas que estão acontecendo numa escala global. Então, acho que a minha mensagem aqui é mais uma mensagem otimista, porque eu acho que existe um potencial gigantesco para o que a gente consegue fazer e consegue executar, né? Olha só, eu sou otimista, cara, por natureza, e não tem jeito. Gosto, acho que a gente está melhor. Se você pegar uma escala temporal de meses, você sempre vai sentir muita dificuldade, porque o teu dia a dia vive naquele espaço, né? Mas se você olha de uma escala maior, né, você percebe que a gente avança. Eu acho que a gente avança como sociedade o tempo todo. Mas, enfim, o Malu, ele falou que queria entender, basicamente, como é que você consegue pensar, né? Pensar como empresa essa reestruturação. A Bosch tem quantos anos? 200 e alguma coisa? Tá desligado teu microfone. Imagina, Gabriel, uma empresa de... Eu já acho, eu sou presidente do IPT, o IPT tem 122 anos, já é difícil. Agora quantos anos tem a Bosch? 180, 200? Menos de 200. Eu ficaria entre uns 160 e 180, né? 180, acho que por aí é. E você está agora... e só a ferramentaria... 1886, o Clécio falou. Calma. 134 anos, segundo o Dr. Google. 134. Aqui, o CPQD também falou, a Lutrindade, 134. E vocês estão fazendo transformações incríveis nos últimos 2 anos.
E aí você vem falar para mim que vai fazer transformação na ferramentaria, sendo que a ferramentaria da Bosch em Campinas é algo... Se você for falar Bosch no Brasil, você sempre, uma das primeiras coisas que você vai falar é ferramentaria da Bosch em Campinas. Que diga-se passagem, Gordon, ela começou com transformação digital no final da década de 80, porque ela começou a trabalhar lá com sistemas CAD, sistema... Eu lembro que a Bosch trabalhava numa escala mundial de um programa de interface chamado STEP, interface de dados, que era muito bacana, assim, diz passagem, né? Depois deriva para DWG, deriva para, enfim, todas as outras interfaces de CAD. Como é que está sendo, dentro do escopo do Gabriel, e dentro do que o pessoal falou, como é que está sendo para vocês culturalmente essa mudança? Acho que, bom, Bosch é um mundo, né? Cada unidade de negócio tem uma realidade diferente, cada unidade de negócio tem uma necessidade de transformação digital e uma velocidade diferente. E aí, falando dessa importância, por exemplo, das áreas centrais não, mas que eu digo estão relacionadas com inovação, mais nessa transformação global da organização como um todo, como estou falando da área de novos negócios, que trabalha com os projetos de agro, que trabalha com os projetos de mineração, a nossa própria BISB, né, a nossa empresa adjacente que roda e acelera os projetos de inovação, todo esse ecossistema, ele flui em uma velocidade extremamente diferente das unidades de negócio tradicionais. Um dos desafios que a gente tem internamente é, primeiro, fazer com que os próprios elementos internos, as próprias unidades de negócio internos conheçam essas organizações que trabalham com inovação internamente, né? A gente ainda tem muito essa dificuldade de permear as próprias ações da Bosch em toda a organização. E além disso, como que a gente usufrui cada vez mais desses benefícios que uma Embrapi, por exemplo, pode trazer, ou até mesmo um Inova Talentos, enfim, quais são essas portas de conexão para aceleração dentro das unidades de negócio tradicionais. Isso ainda não é tão difundido numa velocidade como nas áreas centrais, nessas áreas de novos negócios, ou até na própria área de IoT que a gente tem internamente. Uma das coisas que eu acho que é bem positiva é que quando há esse conhecimento, tem muita oportunidade. Então, por exemplo, a gente desenvolver um projeto de IoT em ferramentas elétricas é muito fácil porque a gente tem dentro de casa especialistas. E especialistas que conseguem ajudar a gente a otimizar nosso processo de tax, por exemplo, a otimizar nosso processo de inteligência de mercado. Então, a gente consegue transformar também pontos, não falando de desenvolvimento de negócios, mas falando de desenvolvimento interno do negócio em si com velocidade. Mas ainda tem esse desafio da conexão mais profunda. E aí, falando qual o papel da inovação dentro de uma unidade de negócio mais tradicional, né? Como a gente faz a aceleração da inovação e suporta a transformação digital com isso. Acho que vocês trouxeram bastante essa velocidade de surgimento de novos players, né, novas startups, novos projetos, plataformas e tudo mais, e olhando de dentro de uma organização tradicional, realmente, muita gente bate a nossa porta, né, oferecendo serviços, querendo conectar suas plataformas e tudo mais, e para mim essa uma das chaves, né? Como a gente se conecta com esses negócios, como a gente avalia o potencial real, porque a gente tem que fazer decisões de investimento, né? Para essas conexões. E muitas vezes essa demanda, as nossas necessidades, elas chegam através de players fragmentados, né? Você tem uma startup aqui que não apresenta uma maturidade tão grande em determinado ponto, e outra que sim, mas cada uma resolve uma dor diferente. Então, acho que é essa orquestra de players, conexões, que ajuda a alavancar o negócio. E uma outra vertente também como se conectar e plugar com as áreas de transformação cultural, por exemplo, RH, ou então o próprio time de transformação digital, para que as ações que são feitas com liderança, as ações que são feitas com time, as ações que são feitas falando de segurança psicológica com todos os colaboradores, também trabalhem a cultura de inovação, né? Trabalhem essa abertura ao testar o novo, a
começar pequeno. Então, isso é bem importante para que as áreas consigam se sentir mais confortáveis em acelerar as suas próprias atuações, né? O seu próprio daily business. E aí sim, acho que pelo menos a nossa visão de negócio é fazer primeiro o básico, fazer primeiro essa parte de incremental, de aceleração do core business, e aí sim criar espaço para essa caixa de areia, para a gente desenvolver os novos negócios, trazer e plugar, né, tecnologias que já são desenvolvidas externamente, então na Alemanha, na China, na Suíça, em outros centros de desenvolvimento que a gente tem, e tropicalizar isso ou desenvolver internamente mesmo novos negócios. Mas acho que essas duas vertentes, elas são bem importantes, e hoje o nosso foco está indo muito mais na vertente de aceleração do nosso daily business. E quanto à demanda que o Gabriel perguntou, a gente teve sim um boom de crescimento, América Latina, quanto a ferramentas elétricas. Então, muito disso a gente considera que seja por mudança do próprio hábito do consumidor. As pessoas passando cada vez mais tempo em casa, as pessoas querendo fazer cada vez, se importando cada vez mais com as pequenas reformas dentro de casa, isso trouxe um incremento bastante grande, e a forma de comercialização também suportou isso, né? Então, players mais preparados para fazer essa comercialização online e se comunicar com os consumidores online, acelerando essa transformação. Qual foi o mais forte? O mudança de comportamento ou justamente a facilidade de você poder comprar no digital? O que foi mais forte? Na minha percepção, eu diria que é a mudança de comportamento, porque a facilidade ela estava caminhando, né? Não foi a facilidade que foi o acelerador, mas foi a mudança de comportamento que trouxe a alavancagem para as vendas. Os players estão mais preparados e estão tendo que se preparar cada vez mais, mas é a mudança da sociedade que... Você consegue medir também a quantidade de máquinas vendidas para a segunda mão no OLX da vida? Vocês têm esse rastreio, não? Não temos esse tipo de rastreio. Inclusive, se vocês tiverem alguma inteligência que faça, podemos conversar. Mas olha só, obrigado, Malu. Uma coisa que, voltando, eu fico curioso quando o Gordon falou da questão da transformação digital, e eu sabia que tinha alguma coisa diferente aqui desse grupo que está assistindo a gente, que participa da organização hoje à tarde. Pessoal, a gente tem do nosso grupo uma pessoa que desenvolveu em 88, 87, alguma coisa disso, que é o Silvio Kotujianski, lá da CAT de Santa Catarina. Ele desenvolveu um sistema de gerenciamento de ferramentas já no final da década de 80. Brasileiro que faz parte desse grupo aqui. Isso nosso grupo aqui que trabalha à tarde trabalha bastante com a parte de digital, viu? Alessandro, o que ela está falando para ti é basicamente música, né? Exatamente. Eu estava aqui só ouvindo, Jefferson. Assim, acho que um pouquinho também do que o Gabriel comentou. Assim, o IPT, assim, Open, com essa experiência aqui em Deep Tech, em Hard Science, assim, preenche muito do que a fala do Gabriel e da Maria Luísa, né? Eu até acabei que eu anotei aqui, né? Quando ele falou assim, esse viés lógico do Open Innovation. Faz todo sentido, né, gente? Se a gente olha assim, né, tudo que a empresa olha é atrativo mercadologicamente falando, e ela tem o know-how, isso daí ela faz dentro de casa, né? Mas na lógica daqui que a Malu trouxe o Gabriel, é uma lógica assim, é olhar sim para mercados que são atrativos, mas que você não tem competência, então você fala, puxa, ainda assim eu vou, porque eu encontro parceiros que me trazem essa competência. Então, a inovação aberta, ela vem nessa lógica, e o IPT Open é uma dessas ferramentas que você, Accenture, você pode acessar e falar, puxa, esse cara pode fazer isso para mim, né? Nesse mesmo ecossistema, Gabriel, quando você falou de hub, de corporate venture, né, a gente aqui está fundamentado num modelo que a gente quer que as empresas venham para cá para implementar esse modelo. Né? Então, na minha fala, assim, a gente fundamentou bastante novos modelos de negócio. Estamos aqui pronto para isso, né? Acho que as empresas, elas também estão do outro lado.
trabalhei 15 anos numa corporação, né, numa indústria química multinacional aqui, e sentia muito essa falta de ter esse ecossistema lançado aqui no IPT Open, né, que tem competências tecnológicas exclusivas aqui, que você não vai ter dentro do seu corpo técnico, muitas vezes, né, mas que, olhando para o lado do mercado que é atrativo, você fala, puxa, eu vou. Né? E ainda olhando assim, por uma instituição como a nossa, que tem um funding envolvido, como o Gordon está aqui, uma unidade Embrapi, você fala, puxa, eu tenho um parceiro que ainda assim me ajuda no risco. Então, eu posso sim trazer para o meu portfólio risco, né? Apostando numa parceria com competências que eu não tenho, né? Buscando, captando recursos, né? de fomento à inovação. Então, enfim, né? O IPT Open aqui é uma baita de uma ferramenta, né? E na fala da Malu, para mim, assim, acho que também foi música, né? Ouvir essa questão da conexão profunda, né? Esse é o propósito do IPT Open, né? É se conectar, né? Colocar aqui em prol das empresas essa infraestrutura que a gente tem de equipamentos, né? Assim, um instituto de 120 anos tem um know-how e tem uma infraestrutura de equipamento significativa, né? Coisas muitas vezes que uma empresa não vai investir para colocar dentro do seu centro de P&D ou algum projeto que ela está tocando. Então, usa essa infraestrutura. Então, Malu, conexões profundas para projetos estruturantes que trazem sustentabilidade para as iniciativas, eu acho que isso assim são perspectivas muito positivas para as empresas, e nessa lógica que a pandemia trouxe e que todo esse movimento dos últimos anos que a gente tem visto aí de acomodar essa dinâmica e trazer a reflexão para você olhar para o seu processo de inovação, acho que tem aqui ferramentas e tem boas oportunidades para as empresas e para depois devolver para a própria sociedade, né? Que acho que é importante a gente devolver para a nossa sociedade também muito do que a gente faz aqui dentro, né? Então, sim, Jefferson, música, eu devolvo para vocês, porque assim, eu estou extasiado aqui, não consigo parar de falar. Deixa eu ficar quieto um pouquinho aqui. Mas olha só, eu acho que é uma coisa importante que você coloca, Alessandro, e aí, sabe, Gabriel e Malu, o que eu senti fortemente como presidente da empresa é que a profunda mudança de comportamento de forma de trabalho. A gente tem hoje 1.200 pessoas no IPT, e dessas 1.200 pessoas, 400 trabalham necessariamente full-time dentro dos laboratórios. As outras 800 têm questões de idade ou questões de outra característica, podem trabalhar necessariamente sem perder rendimento em casa ou híbrido. Para vocês terem uma ideia, durante a pandemia, o IPT ele teve uma economia por as pessoas estarem trabalhando em casa na ordem de R$8 milhões, dá 10% da dotação orçamentária do governo do Estado de São Paulo. E isso é muito forte, é muito impactante. Só que também, o que eu acho importante, só peguei esse gancho para dizer, que nós passaremos nos próximos 2 anos mudando bastante as lógicas, as regulações e as legislações dos ambientes de trabalho. Você pode ter certeza que isso impactou e isso não vai voltar ao normal, a quantidade de gente, isso é fato, isso muda muito. Mas tão importante quanto essa mudança de regulação e legislação, eu acho, Alessandro, que é o fato de que aqui a gente tem, trabalhando conosco, várias instituições. E é muito importante dizer que todas essas instituições são lugares para receber essas empresas, só que existem 2 leis. E, pessoal, existe um trabalho muito grande para você fazer lei funcionar. E essas leis não tinham sido utilizadas, né? Portanto, todo o algoritmo de utilização dessas leis 13.243 e 13.303, então, ICTs que estão nos escutando, o IPT, por ser público, passa tudo para vocês, se vocês tiverem interesse. Então, qualquer um que tenha interesse de pegar a informação, venha buscar. Gordon, a gente está entrando aqui nos últimos 10 minutos da nossa prosa, e você pontuou, né? E depois dessas falas dos nossos colegas,
Como é que você tem visto a Embrapi para auxiliar? A Embrapi tem trabalhado com desenvolvimento de produtos de pequenas empresas com grandes empresas? Tem trabalhado em linhas dessas? Jorge, essa pergunta vai exatamente na linha do que eu queria falar, né? Porque quando eu vi a Maria Luísa falando sobre a questão de que a Bosch tem que trabalhar com as startups, tem uma baita dificuldade, que cada uma conhece um pouquinho e ela precisa juntar todo o ecossistema. E a discussão fundamental na verdade, que a gente tem que fazer, Jefferson, assim, como é que a gente fortalece essa cadeia, né? O Brasil é conhecido por ter uma quantidade razoável de grandes empresas, não tem médias empresas e tem um conjunto de pequenas empresas com muita dificuldade de sobreviver, né? E você tem um mundo das startups começando a crescer. Mas o Brasil não é uma pirâmide, né? Ele vem com a grande empresa, tem um fosso aqui, tem um monte de pequena empresa, né? Então, assim, uma das coisas que a gente tem mais feito e estimulado na Embrapi, inclusive com modelos diferenciados de apoio, é exatamente projetos que envolvam grandes empresas e sua cadeia. Pequenas, médias, ou seja, fortalecer o projeto, que desde o projeto de pesquisa e desenvolvimento, a grande, junto com a pequena, já estejam trabalhando conjuntamente, criando esse processo rotineiro de estar trabalhando conjuntamente para ter confiança da grande na pequena, porque tem uma questão de confiança, ela precisa entregar coisa de qualidade, a grande não pode, de repente, trocar, né, o fornecedor, muitas vezes até importa, porque por causa da pequena, precisa ter confiança. Então, criar esse processo de confiança na pequena e na média empresa, né, fazendo P&D para depois aquela pequena e média ter a capacidade de escalonar e produzir aquilo para grande. Então, a gente tem estimulado muitos projetos, assim. Na Embrapi temos projetos, por exemplo, tem projetos que tem uma grande com uma startup, uma grande com uma pequena, tem projetos, por exemplo, um projeto aí do IPT que envolve, acho que se não me engano, 14 empresas, né, empresas concorrentes do setor de alumínio com a cadeia do setor automotivo, né? Então, assim, também são empresas, uma forma de você estimular os projetos, a cooperação nas empresas no Brasil. Então, acho que esse é um grande desafio que a Embrapi tem colocado. A gente tem instrumentos diferenciados para apoiar projetos que envolvam grandes empresas com startups, grandes empresas com pequenas, porque é a única forma da gente fortalecer a cadeia. E a gente precisa criar esse nível médio, né? Startup boa é startup que cresce, né? Não é startup que é para sempre startup, né? Então, a gente tem que trabalhar com esse empresa pequena é boa, empresa que cresce também, né? Então, a gente tem que trabalhar com essa integração das grandes com as pequenas e com as médias para exatamente criar esse nicho de médias empresas que você conhece muito bem lá da Alemanha, que são quem dominam a economia industrial alemã, né, que dão um suporte para a economia industrial alemã, que ajudam na economia americana também. Então, esse é um desafio que a Embrapi tem se colocado. As nossas redes, que a gente criou, a rede de inteligência artificial, a gente tem a rede de grafeno, a gente vai lançar essa rede de transformação digital, a rede de mobilidade, ela tem exatamente esse foco de tentar pegar essas empresas e fortalecer a interação entre grandes e pequenas, ou às vezes várias pequenas trabalhando em conjunto, né? Aqui no Brasil a gente tem uma dificuldade danada de trabalhar, de entender a importância de uma empresa comprar a outra, né? De fusão e aquisição entre empresas. Talvez um dos modelos mais importantes de você fazer inovação é uma empresa comprar a outra, né? Você diminui sua curva de aprendizado e você cresce rapidamente, né? Se for pegar o que a Coreia fez, quantidade de empresa que a Samsung comprou ao longo do mundo, né? Para poder, por exemplo, tem uma histórica clássica que a Samsung precisava desenvolver uma tecnologia para micro-ondas, né? E ela não conseguia desenvolver externamente, ela foi lá comprar uma empresa nos Estados Unidos e resolveu o problema dela. Então, assim, as empresas chinesas têm feito isso a rodo, né? O setor farmacêutico faz isso com as startups. Então, a gente tem que criar também esse estímulo às empresas se fundirem, crescerem, para atenderem as outras empresas e crescerem. Eu acho, Jefferson, que a transformação digital ela veio para mudar um pouco todos esses paradigmas, mesmo como você colocou, e as empresas se juntarem e trabalharem conjuntamente com transformação digital é fundamental e essencial para a gente ter um país mais desenvolvido. Aqui eu estou falando de macro, né? Estou falando de uma empresa específica ou outra, né? Que tem, nem de um projeto específico, mas pensando aqui no país como um todo. Então, a transformação digital veio, chegou, e a gente vai ter que adentrar para dentro dela aí de qualquer jeito. E é justamente isso que essas pessoas que estão assistindo a gente estão interessadas, que é como é que elas trabalham a gestão da inovação, tendo a transformação digital como um elemento importante nesse contexto. A gente vai agora para os nossos últimos 5 minutos, mas antes de a gente passar para a palavra final para os nossos colegas, eu queria pedir que vocês façam uma avaliação da oficina, e já foi colocado o link pelo Bruno da Inventa, já colocou, inclusive, a plataforma para vocês avaliarem, né? A gente tentou, de uma maneira
com esses nossos convidados, trazer para vocês a importância que estão tendo as tecnologias, tanto para massificar e serem implementadas dentro das pequenas e médias empresas, que, Gordon, não vamos ser ingênuos, né? A startup só vai mudar, sair do super simples e vai entrar para a pequena empresa quando valer a pena a questão de faturamento em relação ao imposto pago, é óbvio, senão ela se divide em várias pequenas startups e vai se mantendo. Mas se você não juntar o médio, o pequeno com o startup, realmente eu acho que não dá para ter principalmente para Deep Tech, não dá para ter o jump, porque uma startup Deep Tech tem que produzir, e geralmente ela não tem a capacidade de produção, né? E é bem difícil nesse meio, se ela não fizer a fusão. Por isso que as transformações digitais são importantes, inclusive, para fazer esses links entre empresas. Mas atender essas grandes empresas também, esse pessoal que está aqui assistindo a gente, com as tecnologias, entendendo as tecnologias, também é um escopo forte dos projetos nos seus respectivos estados. Bom, muito obrigado vocês todos. Passo a palavra final aí começo aqui, agora vou mudar um pouco a ordem, vou passar para Malu. Malu, muito obrigado. Palavra toda sua. Obrigada a vocês pelo convite. Acho que a abertura e a troca foi extremamente rica. Vamos continuar conversando, então, cada vez mais conectando essas áreas mais tradicionais de negócio com esse ambiente aberto e realmente alavancador, né, de transformação, seja digital, seja inovação como um todo. E acho que uma das grandes chaves da transformação digital, a gente falou bastante de tecnologia, mas vem muito das pessoas, né? E é um dos pontos que a gente está realmente focando internamente. Acho que promover esses espaços de discussão é extremamente benéfico para a transformação cultural. Então, acho que, além da gente falar de tecnologia, a gente falar de transformações, empresas, startups e tudo mais, a gente talvez possa falar também, criar mais espaços para falar sobre pessoas, né? E criar essas conexões também, quanto a comportamentos. Então, é isso. Obrigada, pessoal, muito, muito rico. Muito obrigado, Malu. Alessandro. Bom, pessoal, primeiro eu queria agradecer aqui a todos, né, principalmente os debatedores aqui que acabaram enriquecendo bastante. Gordon já é um amigo aí de longa data, né, Gordon? Já participamos de algumas mesas redondas aí, comitês, etc. Enfim, pessoal, IPT Open é o ambiente promotor de inovação, né? Na essência é isso que a gente está criando aqui em Hard Science. E a gente é ambicioso, que a gente quer se tornar, né, em Hard Science, o maior hub de conexão de atores aqui desse ecossistema da América Latina, né? Nessas competências do IPT, acho que a gente tem grande chance para conquistar essa ambição, né? E assim, tudo o que a gente está fazendo aqui vai ser nessa medida de entregar para os nossos parceiros uma quantidade, uma qualidade e uma sistemática de serviços apropriada à necessidade do nosso cliente. Então, tem uma lógica e uma estratégia para criar valor junto com o nosso parceiro. É isso, pessoal. Gordon. Bom, valeu. Obrigado aí, gente. Agradecer aos parceiros aí de conversa e bate-papo. Agradecer ao Jefferson aí, nosso mestre aí, está sempre nos conduzindo aí muito bem, grande parceiro. E, Jefferson, queria aproveitar aqui e fazer um convite para todo mundo, se você me permitir. Hoje, no final do dia, 5 horas da tarde, a Embrapi, junto com o Ministério da Economia, a gente vai estar apresentando aí o nosso modelo que a gente tem para startup, que vai desde do P&D até o mercado, é o modelo novo da Embrapi, a gente começou já a lançar nisso, e agora com o Ministério da Economia a gente está fazendo um movimento maior para contar mais para as startups sobre isso, do P&D até o mercado, no YouTube da Embrapi, junto com o pessoal do Ministério da Economia, nós vamos estar aí vamos estar apresentando esse programa aí que já está começando a rodar. Convido todo mundo aí que está assistindo para participar e conhecer. Beleza? Valeu aí, gente. Valeu, Gordon. Embrapi é um orgulho brasileiro, com certeza. Gabriel, comecei contigo. Irmão, vou deixar contigo, né, mestre? Responsabilidade. Não, eu queria agradecer também o Bruno lá atrás pelo convite.
mas também Alessandro, Jefferson, Malu. Pela troca, a gente às vezes acha que 1h30 é o suficiente, mas nunca é, né? Acho que a gente podia passar o dia aqui discutindo. Eu acho que tem muito... Esse espaço é super importante para que a gente, de fato, se conheça melhor, entenda o que está acontecendo nessas diferentes casas, e troque, né? Eu acho que tem um aspecto aí de que maneira a gente aprende e se desenvolve juntos, e eu acho que o fato de estar aqui discutindo sobre transformação digital, discutindo sobre experiência digital, e entendendo o que está acontecendo em diferentes lugares, na Bosch, enfim, no IPT, é super rico, relevante. Eu também estou à disposição, me mantenho aberto a gente trocar, conversar e seguir, né, com essas discussões num futuro próximo. Mas obrigado pelo convite, gente. Muito bom, muito obrigado a vocês todos. Vocês percebem que o que a gente quer dentro do ambiente que a gente está trabalhando para a transformação digital, trocar informações. Eu acho que a grande transformação está nessa troca de informações constante, experiências. Eu tenho certeza que todo mundo aprendeu um pouquinho com todos esses participantes aqui. Passo a palavra para ti de volta, Brunão. Muito obrigado a vocês todos. Tenham uma excelente tarde e fiquem bem com seus queridos. Beleza, pessoal. Obrigado aí, todo mundo. Gabriel, Jefferson, Malu, Gordon, Alessandro. Reforçando mais uma vez o pedido para o pessoal aqui pegar o link para fazer a avaliação, não deixem de fazer isso. E a turma que participa do seminário do período da tarde, hoje, a partir das 14 horas, estaremos juntos. Pessoal, super obrigado aí para todo mundo, tá? Tenham um bom almoço. Tchau.